Gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz multiplicada sobre a vida de cada um de vocês, amém? E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 12. Normalmente eu apresento a minha esposa à igreja, mas eu acho que a igreja conhece mais minha esposa do que a mim. A Isabela, filha do Pedrinho e da Raquel. E é um privilégio estar aqui com os irmãos novamente para compartilhar a palavra do Senhor, em especial nesse dia tão importante para a nossa família. E família é bênção. Família é bênção, meus irmãos. É um lugar onde, cultivada a palavra do Senhor, nós enxergamos dia após dia a frutificação. Parte dessa mensagem de hoje, que eu compartilharei com os irmãos, é para nos lembrarmos que nós temos um Deus vivo, um Deus real, um Deus que trabalha e que permite que colhamos um fruto que não plantamos, que colhamos também bênçãos maravilhosas que não tem a ver com quem somos, mas tem a ver com quem Deus é. E Deus nos chama de filho, para que a gente também tome parte de uma herança que não nos pertence. Mas louvado seja Deus, essa herança nos foi dada, e foi dada para a nossa descendência. Eu queria convidar para aqueles, quem pode ficar de pé, fazer essa leitura comigo, de Atos capítulo 12. Eu vou ler o capítulo todo. Atos, capítulo 12, você talvez vai estranhar um pouquinho, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, mas mesma coisa, só mudou umas palavrinhas aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, ele prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardar. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão. Vamos ler esse trecho todos juntos? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, seguia, e não sabendo o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rod foi ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, ela ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? E ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes o que o Senhor tinha feito e tirado da prisão, e acrescentou:
Anuncie isso a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. E quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali um tempo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Ainda de pé, vamos orar? Obrigado, Senhor. Tua palavra é maravilhosa. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez, essa manhã, compartilharmos mais um pouco dos teus feitos e do teu caráter maravilhoso, Senhor, compartilhado conosco. Obrigado pela Sexta Igreja. Obrigado pelas famílias que o Senhor permitiu que fossem cultivadas aqui, Pai, no seio dessa comunidade. Obrigado, Senhor Deus, por tantos testemunhos de salvação, por tantas, Senhor Deus, pessoas que tiveram aqui as suas histórias transformadas por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor permitiu que contássemos essas bênçãos e o Senhor ainda permitirá, através do teu nome, Pai, que prossigamos através, Pai, da fidelidade da tua palavra, da autoridade que o Senhor Deus deu ao teu Filho Jesus, a contar as bênçãos, Pai, aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Meu nome é Tiago, eu tenho 39 anos, hoje eu sou o pastor auxiliar da 8ª Igreja, eu sou responsável por uma igreja que nós chamamos 8ª Nova Lima, nada mais é que uma congregação da 8ª situada numa cidade vizinha a Belo Horizonte. Estou lá num processo de plantação de igreja há 7 anos, mas eu não quero falar apenas disso, mas, logicamente, deixar um abraço da nossa amada igreja para essa igreja, o agradecimento ao reverendo Michael pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, algo que eu amo, compartilhar a palavra do Senhor, mas quando eu falo um pouquinho de quem eu sou e de quantos anos que eu tenho, revela um pouquinho do que acontecia na minha casa. Eu chego na 8ª Igreja no colo da minha mãe com 1 ano de idade, ou seja, 38 anos atrás, numa família cristã, eu sou caçula de uma casa. Minha mãe ouve uma notícia que havia uma igreja lá em Belo Horizonte que tinha um ministério infantil, que tinha uma boa palavra, que tinha um povo que amava o Senhor Jesus. E minha mãe, como amava o Senhor Jesus, nascida num lar evangélico, mas encontrando as dificuldades normais da vida em criar filhos, ela falou assim: eu preciso de ajuda. Eu quero que meus filhos cresçam, não somente no meu lar, vendo a oração, lendo a palavra, mas ela tinha os medos que nós temos ao criar filhos, uma sensação de incompetência e de que nós precisamos de ajuda. E ela então se direciona àquela igreja e foi lá que eu fui batizado, foi lá que eu fiz a minha pública profissão de fé, foi lá que os meus filhos foram batizados. Pude ver crescimento, mortes, a igreja do Senhor. E a gente não tem como não fazer algum recorte de enxergar a graça de Deus no meio disso tudo. Nas nossas fragilidades, nos lembrarmos que Deus nos legou a igreja, nos deu a igreja, nos deu a família da fé para fazer-nos caminhar adiante, a seguirmos adiante, a sermos lembrados que temos um Deus, a sermos exortados assim,
A gente gosta e ama a igreja do Senhor, mas quando alguém da igreja dá uma espetadinha na gente, é desconfortável. Mas se cremos na palavra do Senhor, sabemos que isso também é instrumento do Senhor para nos aprumar o corpo. Às vezes até para melhorar um pouquinho a nossa cabeça. A gente é tão orgulhoso, né? E a gente costuma falar assim, meu filho, né? E a igreja nos lembra que somos apenas embaixadores do nosso Deus e nem os filhos que chamamos de nosso é nosso. É tudo do Senhor, é para a glória do Senhor. Nunca se esqueçam de Marcos capítulo 10, quando os discípulos ali ao redor de Jesus, confusos com aquele homem, a história que a igreja conhece do jovem rico, né? O homem que era rico, que chega para Jesus e pergunta como herdar a vida eterna. E Jesus pergunta para aquele homem se ele já tinha guardado os mandamentos. Ele fala que sim. Ele aparentemente se demonstra um conhecimento, uma vida cristã não, né? Uma vida temente a Deus. Ele se prostra perante Jesus. Aquele homem, socialmente falando, tinha todas as marcas de uma pessoa que reconhecia ali Jesus como Messias. Entretanto, quando Jesus ele põe aquele homem à prova, aquele homem aparentemente se entristece, ao nosso olhar ele fracassa. Jesus fala, venda tudo que você tem e me segue. E aquele homem fica entristecido e sai. E Jesus fala como é difícil um homem com riquezas alcançar a vida eterna. E Jesus ainda repete como é difícil alcançar a vida eterna. Os discípulos ficam assim, muito confusos diante disso tudo. Como conseguiremos? E falam assim com Jesus, Jesus, a gente deixou pai, mãe, filho e filha para te seguir. Aí Jesus consola os discípulos. E é um consolo para a igreja. Não há ninguém que tenha deixado pai, mãe ou filhos pelo amor do evangelho, que não receba. Você se lembra da proporção? O cêntuplo. 100 vezes mais. Aí ele começa a falar aquela estrutura familiar que nós conhecemos. 100 vezes mais pais, 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais com perseguições, com as lutas que nós temos, inclusive dentro do nosso lar. Deus nos deu a igreja, um elo maravilhoso para nos lembrar que nós não somos abandonados. E aí, se havia alguma dúvida para os discípulos, ele ainda responde mais adiante, ainda naquele capítulo, o que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Deus ele tem poder para salvar rico, cheio de riqueza. Deus tem poder para salvar também aquela nossa família difícil. Deus tem poder para salvar você, que é duro de coração. Louvado seja Deus por isso. Tendo feito esse preâmbulo, nós encontramos essa parcela da igreja aqui em Atos capítulo 12. Uma igreja como a nossa igreja aqui, na Sexta Igreja. A louvar o Senhor, mas constatando o sofrimento da igreja. O pai de um irmão querido faleceu. A igreja ela é composta de dias de muitas alegrias, mas ela também é composta de muita dor e lágrima. E o texto que nós lemos mostra uma situação que está mudando. A igreja vem colecionando boas notícias em Atos, desde o capítulo 1, apesar das provações, as notícias são só de crescimento. É uma igreja influente em Jerusalém, ela tem mais de 6.000 membros, é uma igreja com apóstolos vibrantes, com acontecimentos que reverberam e incomodam gente. Normalmente quando uma igreja cresce, normalmente quando o evangelho ele prospera, ele levanta consigo também perseguição. Isso acontece em todo lugar, isso acontece na nossa casa e acontece com a nossa igreja. E Herodes, aqui o Herodes II, ele era um tetrarca, ele estava aspirando uma espécie de autorização mais plena do reinado romano. O Império Romano tinha destituído seu irmão, o outro Herodes, justamente por algum tipo de incompetência. Então Herodes II aqui agora, ele almeja essa aprovação total do Império Romano para ser uma espécie de rei provincial, como ele assim era chamado.
E por conta das perseguições judaicas ao cristianismo, ele manda prender Tiago. E a notícia é muito boa, porque quando Herodes ele faz isso agora como uma decisão de Estado local, e não apenas como uma decisão, como já tinha acontecido com Pedro e João, ali na porta do templo, quando eles foram presos por autoridades eclesiásticas apenas, agora subiu um nível. Quem está mandando prender os apóstolos não são os sacerdotes, é o próprio rei, a autoridade instituída pelo Império Romano para governar aquela área. E quando Herodes manda prender Tiago, o que acontece? Um fenômeno. O povo gosta. Entenda, povo judeu, que está enciumado, que está achando esse negócio de cristianismo, essa seita, que aos olhos deles eram seitas, uma coisa muito estranha, e achava que deveria ser destruída. Tiago, um homem muito conhecido por nós, principalmente nos evangelhos, esse Tiago que nós estamos contando aqui agora, é um dos 3 mais próximos de Jesus. É aquele que subiu ao monte da transfiguração com Jesus. É aquele homem piedoso, amado pela igreja, um homem que a igreja admirava e era um dos apóstolos que guiava a igreja. Esse era Tiago. E Herodes manda pegar Tiago, o povo gosta, e Herodes então dá uma sentença de morte a Tiago e atravessa a espada, o matando de forma cruel. O texto não revela exatamente, apesar de usar a espada, como foi esse tipo de morte, mas olhando, poderia ser usando vários modelos, inclusive modelos romanos. Enxergamos isso como, só olhar um pouquinho para trás e ver como que Jesus foi crucificado, que não era um modo judeu. Cortou o Tiago assim, atravessado, com uma espada, dividindo o seu corpo no meio, apenas enfiou uma espada em seu fio. Como foi atravessando em diagonal, como às vezes acontecia, mas era um tipo de morte pública, uma sentença de morte com plateia. E o texto nos diz que, quando ele manda matar a espada, no versículo 3 diz, vendo que isso agradava aos judeus, Herodes empolga. Achei aí talvez, aí agora é conjectura minha, achei aí a fonte da minha estabilidade, aonde eu vou construir o meu poder e vou perseguir cristãos. E manda prender Pedro. E respeitando o judaísmo, ele não pode mandar matar Pedro em seguida, porque ali tem a festa dos pães. Aí ele fala, assim que acabar a festa, eu mando matar Pedro. Se não bastasse a morte de Tiago, agora um outro líder da igreja, Pedro, é preso nas mãos de Herodes, não está preso em qualquer lugar, ele está preso numa cela fortificada, talvez pela fama de Pedro e de João, de ter escapado tantas vezes de prisão. Agora fortificaram Pedro. Pedro está numa escolta de 16 homens, acorrentado a 2 correntes. Quando se diz isso, alguns estudiosos dizem que possivelmente havia uma corrente chumbada num extremo de um lado e no extremo de outro, justamente para ser redundante a forma de prisão. E se não bastasse isso, haviam soldados acorrentados a eles também. E Pedro, acorrentado naquele lugar, há vários homens, tem sentinelas naquela porta daquela cela, aquela porta é selada com grandes cadeados, é um presídio de segurança máxima. Na porta principal, uma porta de ferro pesadíssima, que era necessário homens para poder abri-la. Amanhã, assim que terminar a celebração dessa festa, Pedro vai morrer. Foi assim com Tiago, agora será assim com Pedro. O drama desse texto mostra que, apesar do tempo de paz que a igreja viveu até aqui, agora ela vivia um tempo de muita dor. Mas havia oração.
incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 5, na parte B, diz: enquanto a igreja chora, enquanto as más notícias chegam, havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Meus irmãos, como que a igreja enfrenta tempos difíceis? Como que a igreja enfrenta tempos difíceis? Com oração incessante. Como que a igreja enfrenta momentos difíceis? Você pode responder? Com oração incessante. Como que enfrentaremos também as dores da nossa casa? Como que construiremos a nossa casa? Como que faremos diante dos desafios desse mundo que são construídos, maquinados contra a nossa família? Como? Com oração incessante. Esse texto nos rega de um encorajamento a colocarmos a nossa vida diante do Senhor em submissão. Oração é um ato de inteira submissão. A oração é o oposto de ação. Eu detesto essas coisinhas assim, que eu não sei se veio do coaching, mas a gente gosta dessas coisas, que é assim: oração é orar mais ação. De onde tira esses negócios, gente? Tem nada a ver com ação. Orar não tem nada a ver com ação. Orar é submissão. Pelo contrário, orar é esperar no Senhor. Orar é dizer assim: Senhor. E eu vou te fazer uma divisão aqui na oração. Oração, gente, é difícil para nós explicarmos oração. Porque oração, a gente não sabe quando ela começa e quando ela termina. Oração é um mistério, mas é um presente que Deus nos deu. E a palavra está regada de inúmeros encorajamentos, como lemos aqui em Romanos 12, e fala: orando incessantemente, fortalecendo os irmãos em oração. Nós enxergamos a oração de Jesus saindo para orar, nós enxergamos Pedro encorajando a igreja a oração, nós enxergamos nesse texto oração. Como que funciona a oração? É exatamente na hora que falamos, Deus liga. Gente, esse negócio é um mistério que Deus nos deu, mistério. Mas agora, do nosso lado de cá, se nós não sabemos exatamente como funciona a oração, nós sabemos que a oração é: Senhor, não temos o que fazer, nós nos submetemos ao Senhor. E oração também é: Senhor, eu faria desse jeito, mas eu não quero fazer do meu jeito, eu quero saber qual é a vontade do Senhor. Eu me submeto, eu me prostro diante do Senhor. Então, quando enxergamos nesse texto falando que havia uma igreja orando incessantemente, é claro que nós sabemos que ela não tem o que fazer contra o Império Romano. É claro que nós sabemos que ela está totalmente prostrada, ela não tem agora o que fazer. Mas ela demonstra que ela sabe que tem um Deus que escuta orações. A oração é um ato de submissão da igreja, porque ela reconhece que, por maior que seja a dor que estejamos enfrentando, nós temos um Deus que ouve orações. E eu queria propor para vocês, como igreja do Senhor, algumas práticas de encorajamento na vida de oração. Quantas vezes já fomos ministrados e usamos, e eu quero deixar bem claro, meus irmãos, você só conhece Deus através da Bíblia. Foi ali que Ele se revelou. Mas a disciplina da oração é algo de Deus para a sua vida. E parte do conhecimento de Deus que nós conhecemos na Bíblia, nós exercitamos através da fé em oração. E que seja um mês de muita oração na sua casa, que seja um mês de muita oração na sua família. E a primeira proposta é que quando oramos, Deus Ele transforma circunstâncias. Quando oramos, Deus transforma circunstâncias. Você pode repetir? Quando oramos, Deus transforma circunstâncias. A oração, ela tem efeitos circunstanciais. Pedro, acorrentado a 2 prisões, 16 soldados, portas, celas, portões fortificados de uma grande penitenciária.
mas havia oração incessante por parte da igreja. O que faz a diferença, meus irmãos, não é as barreiras intransponíveis, o que faz a diferença não é o poder de soldados ou de Herodes, o que faz a diferença é que nós temos um Deus que é vivo e que também ouve orações. E para ficar bem claro, eu quero fazer um contraste com os irmãos. Nós temos aqui o cenário que foi falado tantas vezes. Pedro aparentemente sentado, acorrentado. Se ele estava com os braços esticados, se estava com os braços acomodados, a questão é que ele estava totalmente acorrentado. Os pés, as mãos e alguns soldados acorrentados a ele. Então, possivelmente, pelo menos 2 de cada lado acorrentado a ele. Essa é a primeira situação. E diante dessa situação, nós temos também muitos outros soldados responsáveis por vigiar Pedro. Além desses muitos soldados, nós temos um documento real, autorizando Herodes a pronunciar uma sentença de morte. Se não bastasse os soldados, se não bastasse as correntes, nós temos agora um documento judicial, nós temos uma autorização judicial homologando a morte de Pedro. Desse lado aqui, então, nós temos uma série de forças, autoridades provinciais. Nós temos aqui o Império Romano representado através das amarras de Pedro. Nós temos aqui o Império das Trevas agindo contra o crescimento da igreja. As forças celestes contrárias agindo em favor da destruição e do esmagamento da igreja. Aqui é esse lado montado contra Pedro, e Pedro aqui acorrentado. E do outro lado, na casa da Dona Maria. Dona Maria, parte da igreja se reúne. Nesse lado aqui, o texto não fala quantas pessoas estavam reunidas, uma parte da igreja. Tinha criança lá, naquela vigília da noite? Mulheres? Tem. Dona Maria está lá, a Rod está lá orando. Homens, jovens, senhores, dobrados de joelho, clamando: Senhor, nós estamos sofrendo, Senhor. Senhor, poupe a vida de Pedro, Senhor. Senhor, ouve a nossa oração. Homens e mulheres que não têm experiência em guerra, homens frágeis, mulheres fragilizadas, pessoas de luto, o Império Romano, espada, correntes, muralhas, portões, pessoas de pouco conhecimento de guerra, com as portas fechadas numa madrugada, orando. A casa da Dona Maria, de joelhos, a parte da igreja ali de joelhos, não estava usufruindo de um poder dado a homens. Elas estavam de joelhos diante do Deus Altíssimo. A casa da Dona Maria subverteu o Império Romano. A casa da Dona Maria, ela teve poder de abalar as estruturas daquela cela. A casa da Dona Maria não é mística por si só, mas ela está dobrada de joelhos diante do Rei do Universo, do Criador de todas as coisas, daquele que tem o sim e o amém, aquele que tem a vida e a morte sobre as suas mãos, o verdadeiro Rei dos Reis. Estava ali, aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas crianças prostradas diante do Rei verdadeiro. Império Romano, não segura. Não há poderes nesse mundo capaz de suportar a mão poderosa do nosso Deus. A casa de César, onde diziam que Herodes é como voz de um Deus, sentado num trono, em que César, o grande imperador romano, era chamado de Kyrios,
de Senhor. Essa mesma casa falava de um Deus que não é real. A outra casa se prostrava diante de um Deus vivo e verdadeiro. Eles estavam realmente diante do verdadeiro Senhor. Então, quando eles oravam, os efeitos da oração fizeram com que todas as circunstâncias mudassem. As correntes, elas não têm poder de segurar. Os soldados ficaram totalmente entorpecidos, não conseguiram enxergar. Os portões se abriram de forma voluntária, de forma maravilhosa. Meus irmãos, o grande Herodes foi morto em seguida. Tome nota disso. Nós não somos aqui, desse mundo. Nós não somos do time de Herodes, do Império Romano. Nós somos do time da casa da Dona Maria. A herança que nos foi dada foi herança da oração e da dependência do Senhor. Nós somos do time da casa da Dona Maria. A gente enfrenta as nossas batalhas, não é armando barreiras, não é criando bolhas na criação de filhos. Nós nos armamos contra esse mundo, não é com as forças desse mundo, nós nos armamos como família, de joelhos dobrados no chão, é com as armas espirituais, é com a palavra de Deus cravada no coração da nossa família, é com as palavras do Senhor em nossas mentes e nos nossos lábios. Nós não usamos as armas desse mundo. O nosso Deus é quem peleja por nós. As batalhas que nós enfrentamos de joelhos, porque sabemos quem está de pé. E quem está de pé é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que vai na frente, Ele que é o cabeça da igreja, e se Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça do nosso lar. Descansamos. A batalha é contra a nossa família, aos olhos do mundo, já está decretada. Escola contra, mídia contra, internet contra, bombardeio, moda, tudo contra. Já era. A gente é do time da Dona Maria. A gente ora pelos nossos filhos. A gente ergue um altar na nossa casa de joelhos e clama socorro ao Deus que faz com que correntes sejam totalmente libertas. Não há muralhas. O poder de Deus é muito maior do que o poder desse mundo, meus irmãos. Muda circunstâncias. Deus nos deu um tempo para trabalhar a nossa família. A gente trabalha de forma intencional. Nós pensamos, nós não colocamos nossos filhos em qualquer lugar para estudar, não. A gente pensa, trabalhamos. Deus nos deu inteligência, nos deu razão. Fazemos tudo isso. Mas aonde nós depositamos a nossa esperança? É com os joelhos no chão, é com aquilo que Deus nos deu. É assim que nós lutamos as nossas batalhas. Existe um Deus que governa o universo e nós temos aí a nossa esperança nele. Somos desse povo que ora. Então transforme o ambiente da sua casa, transforme os lugares, os cômodos da sua casa. Lá em casa, na casa da minha mãe, tinha uma sala de televisão. Uma sala de televisão como todo mundo tinha em casa antigamente. Tinha uma televisão assim de tubo, grande. Era o lugar que a gente via os filmes, locava na locadora, né? As fitas. Ai daquele que não rebobinasse. Mas quantas vezes aquele mesmo lugar, minha mãe passava nas portas do quarto de cada um e batia assim, está na hora de orar. Normalmente alguma coisa tinha acontecido. Meu pai precisava tomar uma decisão. Minha irmã tinha uma prova importante. Alguém em casa estava doente. Um mesmo lugar totalmente transformado. Todo mundo juntava naquele tapete ali, de joelhos no chão, nós orávamos. Meus irmãos, quantas boas respostas Deus nos deu através daquelas orações, mas muitas vezes oramos e pedimos o livramento de Deus e Deus não deu o livramento. Ele continua sendo o nosso Deus, Ele é a esperança da nossa salvação. Mas quando oramos, e é a segunda verdade que eu queria
compartilhar com os irmãos. Quando oramos, Deus ele transforma as nossas emoções. Quando oramos, Deus transforma emoções. Você pode repetir? Quando oramos, Deus transforma emoções. Veja comigo no versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, o que ia acontecer com Pedro? Pedro, vamos lá, gente, dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas. Como pode alguém dormir no meio de uma situação dessa, meus irmãos? Já pararam para pensar nisso? Faltava um dia para ele morrer. Ele não sabia se seria degolado, se ele seria crucificado, se havia uma espada ou uma lança que o traspassaria. Pedro dormia. Do lado de fora, um povo sanguinolento, ansioso por fazer uma festa por sua morte. Um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter é a rejeição. Quem aqui já estudou já sabe isso. Já teve uma sala de aula e como isso é pesado para uma criança receber a rejeição de uma turma. Ninguém aqui quer ser rejeitado, esquecido. Agora imagine o seu povo desejando e clamando por sua morte. Pedro dormia. Que sono pesado é esse, gente? Eu durmo fácil. Agora falar que eu vou dormir, sabendo que eu vou morrer no outro dia, é outra história. E eu queria abrir uma pequena janela de possibilidades aqui. A maior parte do povo me odiando e eu dormindo. Não tem como não vir as palavras de Paulo para mim aqui, como diz em Filipenses 1:21, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Existe alguma coisa acontecendo aqui nas emoções de Pedro que não nascem naturalmente de nenhum ser humano. Existe alguma coisa que faz com que Pedro durma. Existe alguma esperança no coração de Pedro que traz para ele tranquilidade para dormir. Lá em Belo Horizonte tem uma farmácia chamada Araújo. Aí a propaganda gratuita dela, né? Mas não tem problema. Onde você vai lá tem Araújo, ela faz propaganda dela mesma, não tem jeito. E eu sou de puxar papo com todo mundo, eu estava na porta da bancada lá da Araújo e perguntei qual que era o medicamento que mais vendia. Pergunta fiada, igual de elevador, que você entra no elevador e pergunta assim, está chovendo hoje, né? Está quente, sabe essas coisas assim, de puxar papo? Pois bem, me deu uma curiosidade. Qual que é o remédio que vocês mais vendem aqui? Era uma Araújo, perto de um bairro bom, e ela falou assim, Rivotril. Aí eu, mas não é um remédio que precisa de receita? É. Eu falei, não, peraí. Rivotril vende mais do que coisa para gripe? Do que remédio para dor? Ela, vende. Não é possível. E eu fiquei teimando com a menina, eu que trabalho aqui, vende mais do que isso. E eu fiquei, meu Deus, como pode? O que aconteceu, pelo menos naquela região, pelo menos naquela farmácia, depois eu fiz pergunta em outra farmácia, não era o primeiro não, era o segundo, de outra farmácia. Mas um recorte para mostrar que dormir em paz não é algo normal assim. Porque a gente sabe o que acontece. É só você ver que o próprio salmista falou no Salmo 32. Salmo 32? Enquanto eu calei os meus pecados? Salmo 32? Ou Salmo 53? Ok, mas eu sei o versículo de cor. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram com constantes gemidos. Quantos dias? Todos os dias. Por quê? A mão do Senhor pesava sobre mim. Nós, meus irmãos, precisamos de um resgatador. Nós precisamos de um Deus que limpa nossas emoções, que limpa a nossa alma. É por isso que os salmistas falam, em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Existe uma troca de impérios aqui. Existe um império desse mundo. Minha família tem que estar ok.
meu emprego tem que estar ok, eu preciso de ter uma boa casa, eu preciso que todos os meus filhos estejam na igreja, eu preciso para eu dormir bem. Nós não somos desse império. Nós temos um Deus que dá paz em meio à angústia. Nós temos um Deus que é o Deus da paz. Ele fala, a minha paz vos dou, não como esse mundo dá. Como que acessamos essa paz, meus irmãos? Colocando diante do Senhor, apresentando a nossa vida diante do Senhor. E a gente precisa entender que o desejo de Pedro talvez seja o mesmo desejo de Paulo. Paulo desejava encontrar com Deus. E entenda bem essa palavra de Paulo, quando ele deseja morrer é lucro. Ele não quer morrer porque a vida está difícil, não. Abri aqui uma janelinha rápida. A vida está difícil. Volta logo, Jesus. Para, né, gente? Isso não é anseio por Cristo. Isso é anseio por mudança de situação. É normal você não querer que viver essa situação. Tá ok. Ninguém precisa viver de sofrimento. Eu amo sofrer, não é isso. Mas você desejar a volta do Senhor para que Ele melhore a sua vida, significa que, se você tivesse uma vida melhor, você falaria assim, espera um pouquinho, Jesus, para voltar. Baliza o coração. Conhecer o Senhor vai fazer com que você deseje o Senhor cada vez mais. Eu não sei como você vai fazer para ler mais a Bíblia, mas leia mais a Bíblia. Baixa aplicativo, bota no fone de ouvido. Hoje, quem sabe ler ou quem não sabe ler, não tem desculpa, pelo menos em português você consegue ouvir a palavra do Senhor, mas se alimente da esperança, porque o contraste paulino, quando ele fala que morrer é lucro, é melhor do que ele continuar a viver, não está tirando ele da missão de viver. Ele só sabe que aquilo que é legado a ele, aquilo que é prometido a ele, a herança que Deus guardou para ele, é muito melhor, não tem comparação. Saia dessa mentira de achar que as coisas e a sua felicidade está garantida nesse mundo. Nós não somos desse mundo, a nossa esperança está no Senhor, e é muito melhor. Veja só como foi Moisés. Moisés, ele subiu ao monte, ele tinha encontros diários com Deus, ele teve sua face totalmente transformada por esses encontros. Talvez não tenhamos registros na Bíblia de uma pessoa que teve encontros tão pessoais com Deus como Moisés. E sabe qual que é a fala de Moisés para Deus? Mostra-me a tua glória, Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais desejamos Deus. Quanto mais nos ajoelhamos diante do Senhor, quanto mais usamos as disciplinas espirituais, mais nos armamos da esperança, mais corajosos nós somos, enfrentaríamos a pandemia de forma diferente, seríamos diferentes, ensinaríamos a nossa família de forma diferente. A vida, meus irmãos, ela é maravilhosa, mas a morte, para o crente, é lucro. A morte, para quem crê, é salvação. Todo olho será enxugado, não há mais lágrimas. Quem sofre é quem perde, é quem tem saudade. Como diz em Tessalonicenses, que a gente não seja. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais. Pedro dormia. Pois quem não tem esperança é que age dessa maneira, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Pedro talvez estava dormindo e já sonhando com Jesus, quando um anjo tocou nele, nem sabia se ele estava vivo ou morto mais, já. Doideira. Doideira. Não deixe que esse medo de morte instalado da sociedade suprima você e sua família. Nós evangelizamos porque sabemos que uma vida vale mais do que esse mundo inteiro. Não tema dizer não para os seus filhos. Deus está governando, meus irmãos. Entenda que para Pedro estar dormindo, tem uma igreja orando. Como funciona esse negócio de intercessão? É outro mistério. Mas que dentro do cristianismo tem uma prática de falar assim, vamos cobrir o irmão em oração, não vamos? Não é assim? Vamos cobrir.
E eu fiquei pensando de uma forma bem ilustrativa se não havia um cobertorzinho espiritual ali sobre Pedro, acalentando ele para ele pegar naquele sono. Enquanto aquela igreja chorava e orava por Pedro. Havia uma cobertura, um acalento nas emoções de Pedro. Meus irmãos, ore pelos que sofrem. Não é assim que Deus nos chamou? Orem por aqueles que estão sofrendo, orem pelos perdidos, orem pelo seu marido, ore pelo seu esposo, ore pelos seus filhos, cubra-os dessa graça maravilhosa que é capaz de regular as nossas emoções. Eu fui líder de uma célula, né, na nossa igreja chamava GECOI, Grupo de Comunhão da 8ª Igreja. Eu abri essa célula 10h30 da noite para começar, porque não tinha outro horário na minha agenda. Eu fazia seminário e eu precisava, na minha visão, trabalhar, fazer alguma coisa na igreja. E como eu trabalhava no horário comercial e fazia seminário à noite, terminava 10h30, eu falei, só tem de 10h30 em diante. E eu achei uns doidos que topou comigo. E a gente ia lá para casa, 10h30 da noite era o horário de partida, começava 11 horas, porque até chegar. Toda quinta-feira, lá em casa, e até o negócio desligar, gente, porque era jovem, né? Até desligar o negócio, umas 2h da manhã, estava o pessoal indo para casa, eu dando carona para as pessoas. Aí chegou um dia que o negócio foi além do que deveria. E para vocês terem ideia, a expressão avivamento é crentez, tá? É porque encheu o negócio. Chegamos a ter 90 pessoas nessa 10h30 da noite, um horário improvável, mas que a gente começou a alcançar os universitários. Mas num dia estava todo mundo conversando e me bateu assim uma deprê, porque no outro dia era sexta-feira, eu tinha que levantar cedo. Sabe quando você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Como que eu vou trabalhar no dia? Decisões importantes, e a gente tinha um costume de no final, todo mundo se reunir, dava a mão, quando ela cresceu, a gente foi para uma escola de inglês fazer essas reuniões, porque não cabia nas casas. E aí um menino corajoso levantou a mão e falou assim, ô Tiago, vamos pedir para Deus nos dar, assim, acordar todo mundo renovado? Eu fiz igual a Rod, eu ri. Eu falei, vamos, né? Não vou desencorajar o menino. Vamos orar então para que Deus renove, e a gente acorde amanhã disposto, né? E tá, oramos e tudo. Na época não tinha WhatsApp, era grupo no Facebook, né? No outro dia começaram as mensagens a subir. Gente, vocês estão igual eu estou? E eu tinha levantado no outro dia, gente, benzão. E eu falei assim, deve ser impressão minha, porque a gente não crê não, né? Acho que impressão minha. E todo mundo começando a contar. Foi um negócio do Senhor. Gente, eu já orei nesse sentido mais umas 15 vezes, nunca mais rolou. Mas aquele dia, Deus derramou uma graça. Quando oramos, Deus transforma até as nossas emoções. Aquele que está cansado, angustiado, com ansiedade, siga a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem promessas e fala, apresente a Deus com sua angústia, né, com súplicas. Súplicas é a oração da angústia. Com ações de graças, as suas orações. Ele fala, e Ele guardará o seu coração e a sua mente. Não é assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não, mas vou abrir uma exceção aqui só para minha família, porque a família é muito importante, né? Então eu posso ficar preocupado com os meus filhos, né? Porque não pode, a Bíblia fala assim, não andeis ansiosos por nada, coisa alguma. Pelo contrário, apresente a Deus. Então como que você faz com seus filhos? Ora. Como é que você faz com o seu casamento? Ora. E fala, Senhor, o Senhor falou que vai guardar meu coração e minha mente. Guarda, Senhor. Guarda, Senhor. É o cobertor. Isso chama a gente para orar com você, para cobrir você. Eu tinha mais um ponto, mas meu horário estourou. Gente, pode ir, gente? Pastor deu ok. Sim ou não, gente? Eu vou então. Estou empolgado.
Oh, meus irmãos, nosso Deus, Ele ilumina lugares escuros. Então, por último, quando oramos, Deus revela o mundo espiritual. Quando oramos, Deus revela o mundo espiritual. Você pode repetir? Quando oramos, Deus revela o mundo espiritual. A oração, ela acaba também trazendo aos nossos olhos esses efeitos espirituais. Já falamos sobre eles, mudando as circunstâncias, efeito espiritual, mudando a mente, isso é tudo graça do Senhor. Mas em especial, quando a gente vê aqui, nesse texto, a gente olha, as coisas do mundo espiritual parecem descerem visivelmente ao mundo natural. Pedro acorrentado sobre uma proteção de guarda, barreiras, aí do nada vem um anjo. Eu não sei vocês, mas eu não estou acostumado a ver anjo, nunca vi um. Mas enquanto eles oravam, Deus, Ele mandou um anjo. E esse anjo aqui não é um anjo assim delicado, não. Meio bruto, né? Pedro! Deu um cutucão nele. Do lado de Pedro. Pedro acordou. Pega sua manta, veste seu cinto, sua roupa, vem, me segue. Não é muito papo, não. Mas Deus enviou um anjo. O lugar clareou. Um lugar escuro sem luz mudou. O mundo espiritual sendo descortinado ao olhar de Pedro. Enquanto aquele povo orava, um anjo aparece para mudar a ação natural da história. A ação natural seria no outro dia, ao amanhecer vinha a luz. Mas enquanto orava, uma luz raiou dentro da cela. A ação natural seria ele continuar acorrentado até uma chave entrar, mas enquanto aquele anjo ali apareceu, as correntes caíram. O que é natural, na loucura, para aquele que não crê, loucura, começa a cair. Deus envia provisão sobrenatural, meus irmãos. Não faz muita lógica, muitas coisas que Deus faz na nossa vida enquanto oramos. Não tenho como falar. E o poder não está na oração. O poder está naquele em que dirigimos a nossa oração. Quem tem poder de transformar emoções é o nosso Deus, não é a oração. Mas nós acessamos ao nosso Deus através da oração. Por que que Ele pediu para que fizéssemos isso? E por que quantas vezes, mesmo sem acessar a oração, Ele continua regando graça, porque esse é o caráter do nosso Deus. Mas quis Ele que desse para a igreja, para a nossa casa, para a nossa família, um lugar, para que a gente se conecte com Ele de outra maneira, uma maneira maravilhosa, que deve ser exercitada como uma prática espiritual constante, para fortalecimento, para regalo, para alegria, para o deleite seu. Você acha que Deus precisa de oração, gente? Você acha que Deus precisa de oração? Deus não precisa não, gente. Deus é eterno, insondável, poderoso. Quando oramos, nós não estamos deixando Deus mais forte. Quando juntamos em oração, aí Deus fica forte. Não! Quando oramos, Deus cria um veículo de relacionamento maravilhoso com o seu poder. E permite que a gente veja um negócio desse aqui. Gente, não é todo mundo que vê anjo, não. Fica em paz. Que a gente sai daqui, eu quero ver anjo. Quero ver se tem coragem mesmo. Você vai ver na Bíblia aqui que pouquíssimas pessoas viram, gente. Essas aqui são as exceções. Mas que Deus envia seus anjos? Ele envia seus anjos ministradores. E que Deus continua operando? Ele continua operando. Aquele em que colocamos as nossas orações, Ele está vivo. Aquele em que nós dobramos nosso joelho, Ele está reinando. Meus irmãos, quando a gente ora, tem anjo trabalhando em favor de Deus, tem portas se abrindo, tem portas se fechando. É como a história do pequeno Pedro. Escutamos lá na nossa igreja, um menino que tem uma doença que os pais não conseguem encontrar o motivo, anos pesquisando, porque a família vai sentir paz na hora que chegar um diagnóstico, que não tem um diagnóstico, menino. É um quadro
especial. E eles foram para São Paulo fazer uns exames, uma bateria de exames, num laboratório específico. E aí, tiram recurso financeiro, avião, vai toda a família para São Paulo, num sábado, fazer esse exame. Chega lá, acesso no menino, do pequeno Pedro, e não dá acesso. E não dá acesso. Vai no outro braço, não dá acesso. E não dá acesso. O pai começou a ficar aflito, o menino chora, porque todas as vezes que chega a agulha agora, e não dá mais, o pai até desceu e foi lá para baixo, pensa, o que eu vou fazer? Vamos embora, não vou deixar meu filho sofrendo desse jeito, não consegue achar o acesso, e troca de enfermeiro, e nada de acesso. E ele chega e pega o menino pela mão e fala, vamos embora, gente, vamos embora, não dá, hoje não deu. O menino, pequeno Pedro, 8 anos, falou assim, pai, vamos orar. Todo mundo parou assim, vamos orar, constrangido. A família, então, num laboratório, num sábado, na frente da enfermeira, resolvem orar. Jesus, tentamos várias vezes. Vamos tentar mais uma vez, Jesus? Nos ajude. Vem a enfermeira, imagina a tremedeira da mão da enfermeira nessa hora. Ó, acesso. Tubo. Ela falou, nunca peguei uma veia tão boa na minha vida. Meus irmãos, Deus, Ele transforma o mundo natural, porque Ele tem poder para isso. Não precisa fazer muito sentido. Esse é o nosso Deus. Então, é esse Deus que permite que a igreja colecione alguns relatos de milagre, que permite que leiamos isso e isso aqueça o nosso coração, para que recordemos que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que colocou na sua palavra várias vezes mostrando que Ele estava com o povo mesmo em dias de más notícias. Porque Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem na fornalha. Ele poderia ter impedido, mas Ele estava com aquele povo. E Ele demonstrou isso através das Sagradas Escrituras, que Ele estava com eles no meio daquela fornalha. Deus estava com o meio do povo, enquanto o mar se abria e eles atravessavam. Estava no meio do povo, estava com Paulo na prisão, enquanto ele escrevia cartas de consolo e de alegria para a igreja. E ele estava aqui, mostrando para a igreja mais uma vez, que eu estou convosco até a consumação dos dias. Eu espero que essa mensagem seja uma lembrança para você. Por que Pedro, depois de sair da prisão, vai para a casa da Dona Maria, gente? É sorte? É o acaso? Não. Providência de Deus. Ele, vou para a casa da Dona Maria. Você parou para pensar que ele nem fica lá? Ele passa lá. O lugar de refúgio dele e de esconderijo não é lá. Ele é levado por Deus para a casa da Dona Maria. Você imagina, o povo está orando por Pedro, aparece Pedro na porta. Para que Deus faz isso? Para mostrar que Ele responde orações, que Ele é vivo, que Ele está contigo, e não tem como fugir de Deus, louvado seja o nome dEle. Mas quando oramos, nós enxergamos um negocinho assim às vezes, um toque. Ele está com você no momento de dor, Ele está com você nos momentos de alegria. Isso não muda a morte de Tiago, mas nos lembra que no último dia, ao soar da trombeta, verdadeiramente esse Deus conosco voltará com dura mão para julgar, para consolar, para restaurar, para nos dar aquilo que nós nem imaginamos, muito mais amor, muito mais provisão, muito mais generosidade do que a gente já vivenciou nesse mundo. Pedro é só mais um da história das casas da Dona Maria. Cadê o Império Romano, meus irmãos? O grande Império Romano, cadê ele? Acabou. E cadê a casa da Ana Maria? Hoje nós estamos aqui, ó. Como diz a palavra do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem dia difícil? Tem. Continua perseverando. A casa da Dona Maria colheu frutos, como a vida de João Marcos. Eternizou seu nome, sendo o autor do Evangelho de Marcos.
numa casa de oração, tem fruto, é lógico que tem fruto. Não tem como, não sabemos qual é o impacto disso, mas não tem como desvincular que na casa dos meus pais, onde havia oração incessante, pela minha própria vida, onde havia uma mãe e um pai depositando e dando herança espiritual sobre a minha vida, que não me levasse a amar o Senhor da maneira como eu amo. Eu não sou melhor do que ninguém. Fazer seminário não me faz amar mais a Deus necessariamente. Conhecer. Mas houve um mistério de oração, de igreja, de trabalho, de casa, dentro da providência de Deus, que nos é legado, meus irmãos, como casas da Dona Maria, como a casa de oração, Sexta Igreja, que nos lembra essa manhã que nós temos um Deus que transforma circunstâncias, um Deus que transforma as emoções, um Deus que transforma aquilo que nós enxergamos como natural, e a gente vai depositar nossa família diante dele. No mês da família aqui, comece colocando diante do Senhor a sua família em oração. Se o pastor me permitir, vamos orar nesse sentido? Para que Deus coloque essas fagulhas da graça do Senhor na sua casa, na sua família e na família da igreja. Ora pela sua família e ponha uma família aqui da igreja na sua oração também, uma só. Lembra de uma família aqui dessa igreja que o Senhor colocar no seu coração e ora por essa família também. Eu te agradeço, Senhor, porque o maior milagre não foi um anjo ter aparecido para Pedro, não foi ele ter ser liberto daquelas correntes. O maior milagre, Pai, foi o Senhor, sendo Deus, se despir de toda glória e honra e se fazer carne, e na suficiência, Pai, do Teu poder, suportar, Pai, todos os nossos pecados, como pagamento dessa dívida com Deus. E nós Te louvamos por isso, Pai, por esse milagre que não é consumado apenas com a morte, mas ele é consumado com a vitória sobre a morte. O Senhor não morreu, o Senhor está vivo, e nós Te louvamos, é por isso que podemos orar ao Senhor essa manhã, porque o Senhor é vivo, e nós rendemos graças, Pai, sobre a vitória sobre a morte, Pai, porque o Senhor venceu a morte, nós podemos orar ao Senhor e saber que o Senhor nos escuta, Pai. E o Senhor tem poder para transformar nossa casa. O Senhor tem poder para transformar os casamentos, Pai, dessa igreja. O Senhor tem poder de fazer, Pai, como o Senhor já falou na história, de inclinar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O Senhor tem poder de restaurar relacionamentos familiares na igreja e dentro das casas, Pai. O Senhor tem poder de fazer voltar aos caminhos do Senhor aqueles que hoje estão longe do caminho do Senhor. É o Senhor que tem poder, Pai, é o Senhor que nós clamamos. Eu oro pela minha casa, para que o Senhor abençoe os meus filhos, Pai, para que o Senhor os cubra da Tua graça, mas eu oro, Pai, para que o Senhor cubra essa igreja, Senhor, com o conhecimento do Senhor, com a esperança do Senhor, com a alegria do Senhor, com a paz do Senhor, com os testemunhos, Pai, de uma vida transformada, com mentes renovadas, Pai, com famílias que se dobram diante do Senhor e fazem da casa delas, Pai, parte dessa igreja reunida, intercedendo pelos que sofrem, Pai, mas intercedendo também, Pai, por essa herança maravilhosa da vida eterna. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.